Olá, pessoal, tudo jóia? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cordeiro, do Especialité Educação Continuada, e hoje eu trouxe um assunto para a gente conversar, que é a respeito do Doppler, dos irmãos Doppler, tá? Que seriam o Doppler pulsado e o Doppler contínuo. Você sabe exatamente qual é a diferença entre eles? Como os espectros se formam? Se você não sabe, fica aqui comigo que depois da vinheta a gente vai falar sobre Doppler. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Eu trouxe esse assunto hoje para que a gente consiga compreender exatamente aquilo que a gente está fazendo, né? Então, é muito comum quando a gente começa a fazer a cardiografia, né? A gente fica ansioso e quer ver quer usar o Doppler, quer usar o Doppler colorido e tal, mas às vezes não entende nem muito bem aquilo que está fazendo, né? E por que está fazendo. E aí esse não entendimento, ele pode acabar levando a erros, não é mesmo? Então, eu trouxe para vocês um conceito, ele é bem básico, mas eu acho que ele tem que ficar bem estabelecido, né? Exatamente por ser básico, né? Então ele tem que ser, ele tem que estar ali muito claro para que a partir daí a gente possa construir então o nosso edifício, né? Dentro da ecocardiografia, tá? Vamos dizer assim. Então eu costumo dizer o seguinte para os alunos: o Doppler, ele tem duas grandes famílias, tá? A família do pulsado e a família do Doppler contínuo. O pulsado tem primos irmãos, que são o Doppler colorido e o Doppler tecidual. Então, toda a família do pulsado, né, que seria aquele espectral do pulsado, que seria o colorido e o tecidual, tem uma forma de trabalhar, vamos dizer assim, ou os ecos são processados de uma tal maneira, né, isso é trabalhado de uma tal maneira que a gente tem como resultado os espectros de Doppler pulsado. E uma outra família, vamos dizer assim, seria do Doppler contínuo, que trabalha de uma outra maneira, tá? Cada um deles vai ter vantagens e desvantagens, que nós vamos ver agora, né? Então, o Doppler pulsado, a grande vantagem do Doppler pulsado é que ele estuda fluxos em locais específicos. Isso é muito importante, né? Eu consigo questionar exatamente qual é a movimentação, seja de hemácias, seja de tecido, no caso do Doppler tecidual, em um ponto específico, tá certo? Por isso é que quando a gente aciona o Doppler pulsado ou tecidual, a gente tem aquele gate, que é uma amostrinha, que eu vou colocar onde eu desejar. Ou quando a gente aciona o colorido, ele me dá uma caixinha, e aquela caixinha vai mostrar a movimentação das hemácias naquela região, tá certo? Ou vamos colocar de uma forma um pouquinho mais estruturada, tanto o gate do Doppler pulsado quanto a caixinha, o box do colorido, vão me mostrar qual é o desvio Doppler daquele local, tá certo? Então guarda aí, desvio Doppler, tá? E a desvantagem dessa forma de processamento de ecos, né, pelo Doppler pulsado, é que eu tenho um limite de velocidade máxima detectável, de desvio Doppler máximo detectável, para que ele me dê uma informação fidedigna, ou seja, uma informação sem a ocorrência de um artefato que a gente conhece como aliasing ou efeito de alias, tá? Eu gravei um vídeo anteriormente falando sobre o aliasing, então, se você tiver alguma dúvida, eu sugiro que você corra lá nesse vídeo, tá certo? Muito bem, e quais são as vantagens e desvantagens do Doppler contínuo? A grande vantagem do Doppler contínuo é que ele não tem esse limite de velocidade máxima detectável, ou se tem, é um limite muitíssimo alto que
via de regra, consegue estudar todos os fluxos de velocidade aumentada, portanto, geralmente patológicos, que nós precisamos estudar. Então, ele não tem essa limitação. Ele consegue me fornecer dados a respeito de velocidades altas e, portanto, de direção também de fluxo, tá certo? A vantagem dele, então, é essa. A desvantagem é que ele não estuda uma região específica. O Doppler contínuo não estuda uma região específica, mas ele estuda todos os desvios Doppler que acontecem na linha no feixe de ultrassom que ele emite, tá certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais esmiuçado disso. Nesses exemplos que eu trouxe aqui, olha, nós temos 3 exemplos de espectros formados por Doppler pulsado, tá? Então, aqui eu tenho um Doppler espectral com pulsado, aqui eu tenho o Doppler tecidual, que é primo do pulsado que nós falamos, e aqui eu tenho um exemplo do Doppler colorido, que também também é uma forma de Doppler pulsado. Então, perceba que nos 3 exemplos eu tenho uma localização de estudo de fluxo, né? Neste primeiro exemplo aqui onde está a minha setinha, eu estou estudando o desvio Doppler ou a movimentação das hemácias exatamente nessa região, entre essas 2 barrinhas, tá? Inclusive eu posso modificar isso conforme eu queira, né? Então eu posso colocar um volume de amostra maior, se eu quero, dependendo do meu objetivo, ou eu posso diminuir esse volume de amostra para 1 milímetro, ou eu posso aumentar para 5 milímetros, enfim, fica ao meu critério, tá? A mesma coisa no Doppler de tecido. Naturalmente, se eu estou avaliando a movimentação tecidual, eu vou colocar a minha amostra aqui sobre o tecido, né? Nesse caso aqui eu estou estudando a movimentação anular tricúspide, tá? E neste último exemplo, onde eu tenho o Doppler colorido, eu estou estudando um refluxo tricúspide e ajustei a minha caixinha exatamente para que eu estude somente esta região, tá certo? Olha, como que o equipamento faz isso? Eu falei para vocês, então, a gente sabe que o Doppler, a técnica Doppler se baseia no estudo da diferença de frequências, né? No desvio Doppler. A diferença de frequências é o desvio Doppler. E esse desvio Doppler é o quê? É a diferença entre a frequência que o transdutor emitiu e a frequência que ele recebeu. Então, se ele emitiu X e aquele alvo móvel está se aproximando do transdutor, provavelmente ele vai receber, provavelmente não, certamente ele vai receber uma frequência mais alta do que aquela X, então vai ser X mais 2, certo? Se aquilo estiver se afastando do transdutor, ele vai receber X menos 2, então vai receber uma frequência menor. E a partir daí, o equipamento ele calcula essa diferença de frequência emitida e recebida, certo? E isso gira geralmente na escala dos kHz, tá? E ele transforma isso por meio de uma equação chamada transformada rápida de Fourier. Ele transforma esse desvio Doppler em um ponto, ele aloca um ponto então na tela correspondente a esse desvio Doppler. Então, se o desvio Doppler foi positivo, ou seja, se ele mandou X e recebeu X mais 2, ele vai alocar um ponto na tela acima da linha de base. Se esse desvio Doppler for negativo, ele vai alocar este ponto na tela abaixo da linha de base, tá? Então, no caso dos Dopplers de espectro, como eu tenho aqui esses 2 exemplos, eu tenho nesta região aqui uma série de desvios Dopplers que são calculados a cada 4 milissegundos. Então, a cada 4 milissegundos ele fala, ó, agora deu uma diferença de tanto, e aí ele aloca um ponto. Depois de 4 milissegundos, ó, agora deu uma diferença de tanto, ele aloca outro ponto. E ele vai alocando os pontos assim, em função do tempo, de tal forma que eu tenho a formação de um espectro,
abaixo da linha de base ou acima da linha de base, conforme o desvio, tá certo? Onde que eu vejo isso? Isso é o que a gente chama de escala, né? Da escala Doppler. Então, se a gente for olhar aqui, olha, ele está para esta escala aqui de velocidade, tanto positiva quanto negativa, ele consegue detectar um desvio Doppler máximo de 12 kHz, de 12.000 Hz. Então, se a diferença entre a frequência emitida e a frequência recebida for de até 12.000 Hz, ele vai alocar um ponto aqui dentro desta escala, e isso posteriormente é transformado em velocidade, porque nessa escalinha aqui a gente faz a leitura em velocidade, certo? A mesma coisa aqui, ó, no Doppler de tecido. Claro que como o tecido se movimenta muitíssimo mais lentamente do que o fluxo, né? De 5 a 10 vezes mais lentamente do que o fluxo, então ele tem aqui uma escalinha muito mais baixa, né? De 2.600 Hz, tá? Ou de 2 kHz. Enquanto aqui eram 12 kHz, tá? Então, você vê que é uma diferença mais ou menos de uma proporção de 10 vezes, né? Eu tenho aqui, então, 2 kHz de desvio Doppler máximo amostrável, tá? E aí, no colorido, é a mesma coisa, ele percebe esse desvio também na escala de kHz, tá? Só que ele vai codificar em cores conforme essa escala. Então, a intensidade da cor vai de encontro com o tamanho do desvio Doppler que ele detectar. Então, se ele detectar um desvio Doppler negativo pequenininho, a gente vai ter aqui um ponto na tela, alocado aqui na tela em azul, um azul mais escuro. Se o desvio Doppler for um pouco maior, ele vai colocar isso num azul um pouco mais claro. E a mesma coisa na escala positiva, né? Se o fluxo estiver se aproximando do transdutor. Então, é assim que o espectro Doppler pulsado se forma. Por isso é que, se a gente for notar, se vocês notarem, aqui nesse exemplo, por exemplo, veja, nessa região aqui, olha, eu tenho as hemácias se movimentando mais ou menos com a mesma velocidade, assim, não existe uma grande dispersão de velocidades, né? Até porque é um fluxo fisiológico, ele não é patológico e ele é laminar, então, assim, as hemácias elas estão andando todas ali numa velocidade mais ou menos parecida, de tal forma que, se a gente for pensar, por exemplo, neste momento aqui, onde eu tenho o fluxo se afastando do transdutor, nesta região, que está aqui mais para a via de saída do ventrículo esquerdo, eu tenho a maior parte das hemácias, ou se não todas as hemácias, neste momento aqui especificamente, por exemplo, onde eu estou com a minha setinha, variando com esta velocidade aqui. Por isso é que eu tenho uma linha que se forma e eu tenho aqui dentro o quê? Eu não tenho variação de velocidade nesse momento. Então, neste momento especificamente aqui, eu não tenho nenhuma hemácia que tenha essa velocidade aqui, por exemplo, de, não sei, eu perdi a escala aqui porque a figura está na frente. Mas sei lá, vamos colocar aí 50 centímetros por segundo. Então, neste momento, aqui onde eu estou com a setinha, onde está preto, não tem nenhuma hemácia com essa velocidade, nesta região. Entende? Por isso é que o Doppler pulsado, uma forma até da gente reconhecê-lo só de olhar o espectro, é exatamente essa, porque ele acaba formando um espectro que é vazado, tá certo? Diferente do Doppler contínuo, e tem um fluxo, ou tem um espectro, me perdoem, cheio, ele é preenchido. E aí, por que é que ele é preenchido? Porque, vejam, quando eu uso essa bolinha aqui, essa bolinha, ela é um foco, tá? Ela não é uma região de estudo. Então, o Doppler contínuo, ele está estudando toda a movimentação de hemácias nesta linha aqui, ó, tá?
E nesta linha aqui, eu tenho a hemácia que está indo mais devagar, porque ela está aqui pertinho da parede, eu tenho a outra aqui que está um pouquinho mais rápido, que está mais no centro do jato. Eu tenho uma dispersão de velocidades maior, mesmo que fosse num fluxo fisiológico, porque eu tenho várias regiões, vamos dizer assim, sendo estudadas nesse momento, tá? Várias regiões, aqui, tá certo? Então, eu tenho um espectro cheio, tá certo? E tanto é que o Doppler contínuo não estuda uma região específica, que neste exemplo aqui, por exemplo, né, fica muito claro que num paciente que tem uma estenose de pulmonar e uma hipertrofia da região infundibular, que é a região da via de saída do ventrículo direito, eu tenho dois fluxos que são detectados simultaneamente. Este fluxo aqui com pico de aceleração tardio é um fluxo característico nas obstruções dinâmicas de via de saída, tá? No caso aqui de via de saída do ventrículo direito por conta da hipertrofia. E eu tenho este outro fluxo que vem até aqui, que estão acontecendo no mesmo momento, que é o fluxo da estenose pulmonar, tá certo? E aí, neste exemplo aqui, ficou bonito, por isso que ele virou slide, porque eu consigo perceber os dois fluxos dentro do mesmo espectro, tá certo? Mas nem sempre isso é verdadeiro, às vezes a gente não consegue perceber isso, tá? Por isso que é importante ter essa noção e esse conceito muito claro que o Doppler contínuo não estuda um ponto específico, tá certo? E aí a gente vai ver aqui que ó, a capacidade de detecção de desvio Doppler no Doppler contínuo é muito maior. A gente está falando numa escala de 24.000 Hz, né? De 24 kHz, ok? Se a gente comparar com o slide anterior, isso aqui é uma capacidade muitíssimo maior, tá certo? Muito bem, pessoal. Isso é um conceito bem básico, mas eu acho importante que vocês o conheçam. Eu espero, então, que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em me acionar, em me questionar, que eu vou ter um super prazer em responder. Se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva e ative o sininho, porque toda vez que eu postar alguma coisa legal, você vai ser notificado. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Um super beijo, até a próxima.